pessoal, aqui é o professor Dagirlan. Vamos dar continuidade ao capítulo 4. E hoje vamos continuar falando dos principais elementos de um triângulo. E vamos iniciar com o incentro do triângulo. Vamos ver o que é o incentro do triângulo. Observem a figura. Nessa figura, nós temos as semirretas VB, VA, e temos uma semirreta que tem origem no vértice e que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Essa semirreta que tem origem no vértice e que divide o ângulo em dois ângulos iguais é chamada de bissetriz do ângulo. E ela apresenta uma importante propriedade. Observem que na figura temos os triângulos VB1P e VA1P. Observe que esses dois triângulos apresentam um lado em comum, que é o lado VP. Logo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais e também são adjacentes ao lado VP. O ângulo de 90 graus aqui, A1, e o ângulo de 90 graus aqui, B1, são iguais e são opostos ao lado VP. Logo, tem um caso de congruência de triângulos que diz o seguinte: se dois triângulos possuem um lado em comum, ângulos adjacentes a esse lado iguais e ângulos opostos a esse lado iguais, eles serão congruentes. Logo, pelo caso lado, nesse caso lado comum, ângulo adjacente, ângulo oposto, o triângulo VB1P é igual ao triângulo VA1P. Se esses dois triângulos são iguais, significa dizer que os ângulos internos são iguais e os lados correspondentes são iguais, possuem a mesma medida. Isso quer dizer que o lado B1P é igual ao lado A1P, o lado VB1 é igual ao lado VA1. E VP é lado comum. Dito isto, a propriedade da bissetriz afirma o seguinte, que qualquer ponto P da bissetriz de um ângulo fica a igual distância dos lados desse ângulo. Qualquer ponto que se pegue aqui sobre a bissetriz estará à mesma distância do lado VB e do lado VA. Isso quer dizer que o segmento PB1 é igual ao segmento PA1. Observem a figura. Temos aqui três semirretas. A semirreta B1, semirreta B2 e a semirreta B3. Essas semirretas são as bissetrizes desse triângulo. E observem que a bissetriz B1 fica a uma mesma distância dos lados AB e CA do ângulo A, desse ângulo aqui. A bissetriz B2 fica a uma mesma distância dos lados BA e CA do ângulo B. E o ponto de encontro dessas três semirretas, dessas três bissetrizes, é chamado de incentro. E o incentro também é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Assim, o incentro fica a igual distância dos três lados do triângulo e essa distância
é o raio da circunferência inscrita. Principais elementos de um triângulo. Vamos falar agora do circuncentro de um triângulo. Observem que na figura temos o segmento AB e temos a reta que passa pelo ponto P, e essa reta é perpendicular ao segmento AB passando pelo ponto M. Observem que o segmento MB é igual ao segmento MA. Significa dizer que o ponto M é ponto médio do segmento AB. Uma reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio de um segmento AB é chamada de mediatriz do segmento AB. E assim como a bissetriz, a mediatriz apresenta uma propriedade que diz o seguinte: qualquer ponto da mediatriz de um segmento fica a igual distância dos extremos desse segmento. Nessa figura, os triângulos AMP e BMP apresentam um lado em comum, que é o lado MP, e o lado MB é igual ao lado MA. E o ângulo formado entre esses lados, o ângulo formado entre o lado MB e MP é igual a 90 graus, e AM e MP é igual a 90 graus. Logo, pelo caso de congruência lado-ângulo-lado, o triângulo AMP é igual ao triângulo BMP. Se esses dois triângulos são iguais, significa dizer que os ângulos internos são iguais e os lados também são iguais. Por isso, podemos afirmar que o lado PA é igual ao lado PB. Ou seja, o ponto P da mediatriz fica a igual distância dos extremos do segmento AB. Observem a figura. A mediatriz do lado CA, essa mediatriz aqui, reta que passa perpendicular ao ponto médio do lado CA, fica a uma mesma distância dos vértices A e C. A mediatriz do lado CB, que é essa mediatriz aqui, essa reta perpendicular ao lado CB, fica a mesma distância dos vértices C e B, ou B e C. Logo, o ponto de encontro dessas três mediatrizes, o ponto P, é chamado de circuncentro. Então, o circuncentro de um triângulo é o ponto de encontro das três mediatrizes. E observem que o ponto P fica a igual distância dos três vértices do triângulo. E essa distância é igual ao raio da circunferência circunscrita. Triângulo isósceles. A grosso modo, podemos dizer que um triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais. Então temos aqui que o lado AB é igual ao lado AC. BC é a base. Observem que no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. O ângulo B é igual ao ângulo C. A mediana AM é também bissetriz. O ângulo AMB é igual ao ângulo AMC, que é igual a 90 graus. A MB é igual a AMC, que é igual a 90 graus. Logo, a soma de AMB mais a soma de AMC é igual a 180 graus. Isso implica dizer que AMB é igual a AMC, que é igual a 90 graus. Uma observação é que no triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura, isso relativas à base, coincidem.
mas se forem relativas a um dos outros dois lados, não coincidem. Observem aqui. Traçamos retas aqui relativas ao lado AC. BM é a mediana, M é o ponto médio do lado AC. BS é bissetriz e divide o ângulo B ao meio. E BA é a altura, forma um ângulo reto com o lado AC. Então, nenhuma das três coincidiu. Então, a mediana, a bissetriz e a altura de um triângulo isósceles só coincidem se forem relativas à base. Se forem relativas a qualquer um dos outros dois lados, não vão coincidir. Triângulo equilátero. A grosso modo, podemos dizer que é o triângulo que possui três lados iguais. Os três lados são iguais. E os ângulos internos também são iguais e iguais a 60 graus. No triângulo equilátero, a mediana, a altura e a bissetriz relativas a qualquer dos três lados coincidem. No triângulo equilátero, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro são pontos coincidentes. O ortocentro, pessoal, é o ponto de encontro das três alturas do triângulo. Significa dizer que as circunferências circunscrita e a inscrita são concêntricas, ou seja, possuem o mesmo centro. E o raio da circunferência maior é 2 vezes o raio da circunferência menor. Ou seja, R é igual a 2R. Isso porque o centro da circunferência também é o baricentro. Só para lembrar que o baricentro divide qualquer uma das medianas em dois segmentos, onde um é igual ao dobro do outro. Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.